Você pode ficar sentado. Queria ler
Hebreus, se você quiser abrir a sua Bíblia, capítulo 12, no versículo 6. Nossa irmã Fátima está nos visitando, né? Teve uma oportunidade, né? Celebrou da casa de Deus. Ela sempre gosta de estar na casa de Deus, então, e eles são bons irmãos, eles se gostam de orar, e cada igreja tem um jeito de ser, e é importante que isso faz parte de um conjunto, né? Nós somos um corpo, como o irmão Branda diz, alguns oram, outros pregam, outros agem, tudo para o benefício do corpo de Cristo, né? E que Deus abençoe ela, mande saudação, né? E fico feliz, né, poder vê-la, né? Com certeza, isso é muito importante quando podemos ver os nossos irmãos, né? Então estamos em Hebreus 12, no verso 6, então vou ler. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe como filho. Se suportais a correção, Deus vos tratará como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai do Espírito para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um momento de tempo, nos corrigiram como bem lhe parecia. Ele está falando dos pais, naturais. Mas agora está falando do Pai Celestial, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão tristeza, mas depois de produzir um fruto pacífico da justiça, nos exercitamos por ela. É importante você saber isso. Feche seus olhos. Eterno Deus, Pai Celestial, que a palavra possa penetrar como um orvalho, Senhor, como chuva bem levezinha, e entrar na terra, e ali ela possa ser plantada e produzir quantidade tremenda, Senhor, de bênçãos. Uns 70, outros 100, mas tudo para a honra e glória Tua, Pai. Pedimos isso e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queria falar só um pouquinho sobre obediência. Tem duas coisas importantes que a mais importante eu acredito que seja obediência, porque quando você vai estudar esse assunto, você logo se depara. Tem a expressão caráter e logo você vai entrar na questão obediência. Todos nós escutamos bem assim, obediência total à palavra, não a homens, e nem a sistemas, nem a igreja. Obediência total à palavra de Deus. Está vendo? Não tem referência com nada de homem. De Deus, te dá o direito ao Espírito Santo. Esse é o padrão. A nossa convicção e a nossa união entre nós está dentro da palavra. Sabemos que o que é a palavra? Isso é bom nós saber. A gente diz assim, ignorância. Deus. Mas quando eu boto aqui, a palavra, vê como é que fica. A palavra é Deus. É igual um homem honrado, quando ele dá a sua palavra. É a palavra daquele homem. E o nosso Deus é um Deus honrado. Tanto que quando ele deu a palavra, ele ficou trancado com a sua própria palavra e ele não pode mudar. Por isso que você escuta Hebreu dizer, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há mudança nele.
Se ele deu aquilo ali, vai ser sempre daquele jeito. Então você está descansado sobre aquilo. É a mesma coisa, então, a gente entender. Então, Deus, botaria assim, é a palavra. Por que isso, irmão? Porque a gente tem que ter um apoio. Se a gente não tiver um apoio, um diz uma coisa, outro diz outra coisa. E a gente não tem segurança. Por isso que um pregador do quíntuplo, ou um pastor, ou um evangelista, ele não tem a sua própria pregação. A pregação, ela é a própria manifestação da palavra de Deus e as mensagens do irmão Branham. Por que isso? Você se lembra que o irmão Branham disse? Ele diz assim, ó, não sou eu, a mensagem não é minha. Você tem que ter esse entendimento, a mensagem não é minha. Daí ele vai dizer assim, ó, eu preguei a mesma mensagem que Paulo pregou. Se o grupo de Paulo entrou, o meu grupo entrará. Você percebeu o que ele está querendo apontar? Ele está apontando de novo para a palavra. Você quer entrar? Se mantenha fiel à palavra. Não tem homens ou outras coisas mais. E quando se falamos de obediência, a gente tem que ter um exemplo, né? Como é que eu vou ter um exemplo? Quem foi o meu exemplo? Quem é que mostrou para mim que obediente produz isso? Quem ele foi dizer isso? O próprio Jesus Cristo. O Filho amado, o unigênito, o primeiro, o escolhido. Aquele material, ele foi trazido pelo poder da palavra. Um ventre, uma virgem e o Espírito Santo faz sombra. Esse é o poder da palavra. Não precisou ter um homem, mas esse é o poder da palavra. Assim também podia ser lá no começo. É o poder da palavra. E eu quero te dizer que esse poder da palavra é a nossa confiança nisso, porque agora Cristo vai dar o exemplo a nós. Ele vai produzir pontos importantes que ele vai dizer assim, não, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Eu só faço quando Ele me mostra. E a gente tem que lembrar esses pontos. Daí você vai dizer para mim, mas a ignorância eu nunca vi. Mas aonde você está olhando? Você está olhando para o vazio ou você está olhando para a palavra? Olha só, a palavra vai dizer assim, ó. Vou dar um exemplo simples para a gente entender para onde estamos olhando. Pelas minhas pisaduras serei sarado. Está na palavra. Se você olha na palavra e você confia nesse Deus, vai produzir isso. Agora, se você está olhando para o espaço, que segurança você tem? Não existe segurança nenhuma, porque você nem sabe para onde está olhando. Por isso que colírio nos nossos olhos, em Apocalipse, lá 3, né? É para entender o que está isso revelado a nós. Esse é o tempo. E é um tempo muito importante, porque isso nos ajuda a crescermos, irmãos. E eu quero ler, eu tenho colocado algumas coisas, mas eu quero ler isso, porque isso aqui é importantíssimo para nós. Eu coloquei como o caráter de Cristo. Ele vai dizer assim, o que Jesus disse? O Filho por si mesmo nada pode fazer. Olha só, vocês podem fazer alguma coisa? Vocês são filhos, não pode fazer, porque Jesus falou, também não posso fazer, por Ele mesmo. O que Ele vê o Pai fazer, isso o Filho faz igual. Daí Ele vai dar a escritura para isso, João 5,12. Agora Ele vai continuar, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. Olha só, então Ele teve que ouvir do Pai para julgar. E o meu juízo é justo. Mas por que é justo? Vamos entender. Porque não busco a minha vontade. Irmão, qualquer juiz sabe isso. Isso é lei.
Eu vou te explicar o que é lei. Se o juiz está buscando o seu interesse, ele não pode, aquela causa estar. Você está vendo essas coisas, né? Está passando muito isso, né? Mas se o juiz ele tem algum interesse naquilo ali, ele não pode julgar aquela causa. Por isso que Jesus está fazendo a forma. Eu não busco o meu interesse. Ele está apontando para Deus. Você começa a entender? Muitos buscam o seu interesse. Não é para ser assim. E ele vai continuar dizendo outra coisa, né? Olha o que ele vai dizer. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Se você quer o mesmo caráter que Jesus tinha, então temos que aprender a sermos obedientes à palavra de Deus, porque essa é o maior atributo da filiação que Jesus explicou, obediência ao Pai. Irmão, qualquer filiação, porque está falando de filiação, filhos, qualquer filho que quer se dar bem tem que ser obediente. Olha, eu vou explicar por quê. Porque dentro da Escritura existe um adendo. Sabia disso? Dentro da Escritura existe um adendo. O adendo que é? O filho honre o pai e a mãe. Isso é um adendo. E o que ele vai dizer ali? Ele vai dizer assim, ó, que você será bem-sucedido e próspero e terá vida longa. Interessante, né? Como é que ele abre isso, né? Mas por que dentro dos 10 mandamentos tem isso? Você poderia fazer essa pergunta para você mesmo? Por causa da obediência. Porque o princípio de todas as coisas é ser obediente. Daí vocês, meu Deus, irmão. Vamos ver então. Jesus Cristo, qual o trabalho dele? Qual vale? Ele foi obediente à morte de cruz. Será que eu queria? Você queria morrer na cruz? Ninguém queria. Nem ele queria. Por isso que ele falou assim, Pai, se for possível, afasta-se em casa. Mas não seja feita a minha vontade. Você percebeu? Você pode estar passando por uma prova, você diz, essa não é a minha vontade, não quero. Mas, Senhor, que seja feita a tua vontade. A obediência atinge muitos pontos, irmãos, que a gente tem que compreender dentro da palavra de Deus. Por isso que Jesus ele está imprimindo essa informação para a gente ampliar o nosso entendimento. Porque nós queremos as bênçãos, né? E a obediência? Então vamos um pouquinho para frente agora. Estamos para receber em nós este mesmo caráter. O caráter de Cristo. Devemos vir da maneira que Jesus veio. Pela palavra de Deus. Você diz, bem, Jesus tinha o caráter de Deus. Mas como Jesus conseguiu esse caráter? Essa é uma boa pergunta, né? Como Jesus conseguiu esse caráter? Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma caneta. Pim! Você tem esse caráter. Pim! Você tem esse caráter. Foi assim, será? Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Esse caráter, ele nasce com ele? Não. O caráter não nasce com ele, não. Tem muita gente que acha, né? O caráter nasce com ele. Não. Paulo em Hebreus 5, 8, 9, ainda que fosse filho, olha só a escritura, ainda que fosse filho, todavia ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Então, irmão, ele queria aquilo, mas ele foi obediente para aquilo que ele queria. Ele está lutando por aquilo, porque ele sabe que aquilo ali é a coisa que o Pai quer. Então, você não confunda caráter com dom. Não confunda caráter com dom. Caráter é uma conquista, é uma vitória. É diferente, irmão. Por isso que quando você olha Jesus Cristo, ele está passando sempre por provas, por luta,
moldando o caráter, e a palavra vai dizer que ele foi moldado. É isso que muita gente não quer. Ser moldado é ruim, tira a lasca, né? Olha o que ele vai dizer. Ainda que fosse filho, todavia ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, sendo aperfeiçoado. Opa! Então quer dizer que obediência gera o quê? Aperfeiçoar. E aperfeiçoar, se você continua a se tornar perfeito. E se você sabe o que Paulo fala, deixando as coisas simples, né? A base, vamos para a perfeição, irmão. Pare com as coisas simples. Você está aprendendo, você aprendeu, mas você não pode ficar só aqui, você tem que ir para a perfeição. Então isso produz essa condição na igreja. A igreja tem que saber que, pelo um fator, tudo isso começa a produzir. Jovem, pelo um fator de obediência, tudo isso produz. Ei, quero falar uma coisa para você. Obediência não é coisa cega, não. Não sei se você vai entender isso hoje que eu estou falando. Obediência não é coisa cega, não. Obediência é revelação. Tem gente que pensa, não sei porque eu estou fazendo isso. Então tem algum problema. Porque a obediência não é cega. Senão tu vai me dizer que Jesus é cego. Olha aqui. Sendo aperfeiçoado, ele se tornou, olha só o que Jesus vai se tornar. Sendo aperfeiçoado, ele se tornou o autor da eterna salvação para todos os que obedecem. Olha só o que ele está dizendo. Sendo aperfeiçoado, ele se torna o autor da salvação para todos que obedecem. De novo, irmão. Porque ele é o exemplo. Ele é a informação correta. Ele é o alinhamento. Então, o que estamos dizendo aqui? Esse é o primeiro conjunto de toda uma estrutura. Se você não tem isso aqui, você vai derrubar a sua casa. Logo, em algum momento você derruba a casa. Olha aqui, ele vai dizer assim: pois é a palavra que moldará o nosso caráter para ser moldado em sua natureza gloriosa. Então, quando ela molda, irmão, ela vai trazer um processo. A princípio, a gente está sendo moldado o caráter. O nosso caráter ainda não está perfeito. E quando ele se molda, ele vai para a parte que é importante, que a palavra diz assim: você é santificado e depois você é glorificado. Não dá para ser glorificado e depois santificado. Não existe isso. Primeiro você é santificado, porque santificado é o conhecimento para ser moldado para a obediência, irmão. Você entende santificação? Vamos ver essa caminhada de santificação. Olha aqui. Acontece muito assim, irmão. Eu já tenho 20 anos de mensagem. Ih, estás começando ainda? Opa, eu tenho 40 anos de mensagem. Quer me ensinar? Eu tenho 70 anos. O que é especificação? Não é assim? Estou começando aqui. Saí da justificação, entrei na santificação. Sou a mesma coisa que aquele ali, mesma coisa que aquele ali, mesma coisa que aquele lá. Mas só que ainda sou mais novo. Então não estou aprendendo. Mas não muda nada. Todo esse processo são santificação. E as pessoas confundem isso. Eu tenho você. Não, irmão. Tu tem que ser a bênção desse irmão que está começando. Aquele que tem lá tem que ser a bênção daquele lá. Porque ele pode ser que tenha mais experiência, pode ter que ter mais informação. E ele vai produzir essa bênção. Irmão, vem. Coloca o braço. Mas parece que tem um gosto aí. Eu tenho tanto tempo. Não faça isso, irmão. Isso prova que ainda você não subiu no nível que é para ser. Jesus não se preocupa com isso.
A Bíblia mesmo diz que ele é. Olha só o que a Bíblia diz que ele é. Ele é um ancião de dias. O que ele é um ancião? Um ancião é uma pessoa que tem conhecimento, sabedoria, porque a Bíblia fala que ele teve isso, né? Graça e conhecimento. E ele é um ancião de dias. Quer dizer que é uma pessoa que tem conhecimento, mas é um jovem. Irmão, eu ainda acredito que vai ser muito jovem rápido nessa estrutura. Muitos ainda vão produzir isso com velocidade. Tá, mas você entendeu esse ponto, né? Eu quero levar um pouquinho mais à frente aqui para você. O que significa? Aqui ele vai dizer assim, a correção aqui é uma palavra grega, né? Ele vai dizer a correção, a palavra correção. Ele vai dizer, que significa restauração. Correção significa restauração, para uma vida correta, aprimorando-se na vida ou no caráter. Em outras palavras, para moldar o caráter. A mensagem, eu sou eu, não tenha medo, que é a mensagem de Mombrana, que foi pregada em 1962, ele vai dizer assim, espiritualmente, quando somos nascidos de Deus, isso muda o nosso caráter. Você começa a entender, quando você é nascido de Deus, vai mudar o nosso caráter. Por quê? Sabe por quê? Vai mudar. Não é que você já tem tudo. Vai começar a mudar. Porque quando você nasce de novo, você quer fazer a coisa certa. Quando você ainda não vê filho de Deus querendo fazer a coisa certa, é porque não nasceu de novo. Quando você nasce de novo, você quer fazer a coisa certa. Daí vai mudar o caráter. Ele vai dizer, em outras palavras, né, ele fala sobre essa questão. Daí ele vai dizer assim, Romanos 8, 17 e 18, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se é que cremos que com Ele padecemos. Vou usar a palavra de novo, padecemos. Ou estamos querendo glorificar-nos? Irmão, para receber a bênção de Cristo, parecemos com Cristo. O que é parecer com Cristo? Hoje, a igreja. Nós somos julgados de várias coisas. Somos crentes, não entende nada, está para trás, essas coisas assim. Você é falado um monte de coisa de você. Por quê? Porque você vive para Cristo. Né? Ele vai aplicar isso. O mundo faz isso em cima. Eles gostam de fazer que o crente, na ideia do mundo, eu vou ser muito sincero para você, irmão. Eles pensam que o cristão é um burro, que não entende nada. Mas se eles soubessem o que um cristão é, eles nunca iam falar isso. Aí que está o problema nisso, né? Mas eles vão te criar chacota, eles vão colocar um monte de coisa, eles vão dizer que tu não vale nada, que tu não sabe de nada, é ciência, é aquela coisa toda, né? Mas, e isso, irmão, você tem que saber conduzir para não entrar em problemas, né? Na era de Esmirna, ele vai dizer assim, é isso que ele vai considerar. Se é certo como com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, porque para mim, tendo por certo que a aflição desse tempo presente não são para comparar com a glória e nem a revelação. A menos que soframos com ele, não podemos reinar com ele. Você percebeu aqui? Você tem que sofrer para reinar com ele, porque ele sofreu para reinar. Sem sofrimento não há reino. Porque ele vai explicar uma coisa aqui, irmão. Olha só o que ele vai dizer agora. Temos de sofrer para reinar. A razão disto é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter nunca vai ser formado sem sofrimento. Sempre terá sofrimento. Olha, o caráter é uma vitória, não um dom. Ele vai falar novamente, o Bruno vai dizer assim, o caráter é uma vitória, não é um dom. Como tem muita gente, né?
Dentro da igreja tem dons que está sendo usado para o reino de Deus, e tem dom lá fora que era para ser usado para o reino de Deus, eles usam para os seus interesses, seus benefícios. Está fora. E olha aqui que ele vai colocar isso, ó. Isso é importante, irmão. Um homem sem caráter, olha só o que ele vai dizer: um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder separado do caráter, o que é? Ó, o poder separado do caráter, o que é? Satânico. Você começou a entender? Tem vez que eu... Não vou falar, não vou entrar na linha da... Não vou fazer isso. Preste bem atenção, irmão. Por que o caráter produz bênção? E por que, quando o poder está ali, sem o caráter, produz mal? Porque a pessoa que está ali só tem o interesse dele. Você tem que aprender isso, você tem que abrir os olhos para você entender o que ele está querendo. E isso é muito fácil saber quando você percebe na ação. Vamos puxar mais um pouquinho aqui para você, eu quero entrar nisso. Não pode, com caráter, estar apto para governar, se você não tem caráter, né? E desde que ele deseja compartilhar convosco até mesmo o seu trono, na mesma base que ele venceu, e se assentou ao seu trono, ao seu Pai, então temos que vencer para sermos assentar com ele. E é o nosso leve momento, sofrimento pelo qual temos que passar. Agora, não é digno de ser comparado com a tremenda glória que será revelada em nós quando ele vier. Então, isso é tudo escritura, irmão. O que eu estou lendo aqui é tudo escritura. Olha só o que ele vai dizer. Que tesouro estão revelados para aqueles que estão prontos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Amados, não estranhem o fogo ardente que surge ao meio de vós, destinado a prová-los. É isto o que diz Pedro. Olha só, irmão. Pedro, ele é um homem de Deus, ele tem uma igreja. Olha só o que ele está dizendo para dentro da igreja. Tem vezes que a gente passa por alto, né? Olha só o que ele está dizendo aqui, olha só. Que tesouro estão reservados para aqueles que estão prontos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Amados, não estranhei, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de nós. Você percebeu isso? Ele não está dizendo que é lá fora. Ele está dizendo que é no meio. Você entende essas coisas? Eu vou dar outra coisa que um irmão me procurou, né? Não vou dizer o nome dele. Ele é um pastor, produzido, ele está passando por umas provas na sua igreja, tal. Eu falei para ele assim: irmão, eu li na mensagem do irmão Brano, quando uma igreja não tem provas, Satanás já tomou conta da igreja. E, por coincidência, eu estava lendo a mensagem de obediência, algumas coisas, eu achei a mensagem. E passei para ele receber. Então, isso é importante nós sabermos, irmão. Se a igreja estabilizou e parece que está tudo fluindo e nada acontece, já foi pego, já foi amarrado, já foi trancado, já foi tudo. Ela não tem mais. Vou ver se consigo ler um pedacinho para você. Eu não quero. O tempo é muito curto, né? Mas sempre vai nos ajudar, né? Olha só. Amados, era da igreja de Esmirna, ele vai dizer assim: amado, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado para prová-los. Olha só, dentro de nós. Isto é o que disse Pedro. É estranho que Deus quer que desenvolvemos um caráter semelhante ao de Cristo, que vem pelo sofrimento. E todos temos provações. Ele vai dizer: todos temos provações.
Disciplina como filhos. Ninguém vai senão através disso. A igreja que, olha só, agora olha que eu estou lendo aqui que o homem não vai dizer. A igreja que não está sofrendo e não está sendo provada, não tem vencido. Ela não é de Deus. Quer mais firmeza nisso? Então, o que é isso, irmão? Quando nós temos no nosso meio essas provas, quem é que amadurece? São os eleitos, são os filhos de Deus. Eles vão saber como conduzir, eles vão pensar na palavra, eles vão meditar, eles vão estudar a mensagem, eles vão orar, eles vão pedir para aquelas pessoas, eles vão produzir isso dentro deles, porque sempre vai ter isso. Por isso que é nesse processo que a gente aprende. E por isso que o caráter é formado dessa maneira, através das lutas, das provas. Será que Jesus, quando o Judas foi ali, se Judas nunca fosse, ele ia se aperfeiçoar? Não, ele se aperfeiçoou naquilo. Ele se aperfeiçoou com uma tranquilidade, numa sabedoria. Ele se aperfeiçoou, irmão, olha só. Se acontecesse hoje todo mundo estivesse aqui para ser morto hoje, a partir de agora, daqui a meia hora, todos vamos morrer. E você sabe, você chegaria em casa e almoçaria? Ou jantaria? Ia dar uma falta de fome, você ficaria desesperado e você ia conduzir isso. Por quê? E agora, como Jesus chega lá, prepara a ceia, come, fala com eles, está tranquilo. Porque na mente ele conseguiu produzir esse caráter. E a gente deve aprender, porque muitas vezes quando a pessoa acontece, está lá no hospital e parece que entra um desespero. Pensa que não é, pensa não é. Entra, dá um desespero, porque não sabe para onde vai. Porque se ele sabe para onde vai, se é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, ela vai saber isso. Tu vê, irmão, tu pega ali a história dos homens de Deus, homens tremendos, ele fala assim, não olhe mais por mim, porque eu estou indo para casa, eu já estou vendo. Porque ele sabe disso, irmão. Agora o problema é quando você não sabe e se depara com a morte. Aí, aquilo tudo vai cair por terra, né? Vai cair pela condição. Não é porque a gente pode até se enganar até um tempo, né? Mas quando a coisa chega, por isso que eu vou falar sempre para vocês, irmão. Não é pelas obras de vocês. É para quem você está olhando. Se lembra? É quem você está olhando. Lembre disso, irmão. Guarde isso para o resto da sua vida. E não é pela sua força. Não é, é porque eu sou bonzinho. Não. É porque você aceitou Cristo. O ladrão da cruz aceitou Cristo. Isso é um ponto fundamental da salvação. Eu posso ser a melhor pessoa dessa cidade, desse estado, desse Brasil e desse mundo. Mas se eu não aceitei Cristo, esquece, estou perdido. Porque o segredo está em Cristo, não está em obra. Nunca esteve em obra, né? Estou finalizando, irmãos. Só um minuto. Quero ler isso aqui porque eu queria chegar até esse ponto, mas vamos ler isso aqui, né? Você acha que a igreja do irmão Brana era a igreja mais certinha que tinha? Foi a igreja mais bombardeada que teve. Só que só falo, como diz assim, só falo os doces, né? Se você começar a ler e estudar, você vai entender. Escuta o que o irmão Brana fala de umas questões também. Outro dia posso falar sobre a estrutura da igreja do irmão Brana, quanto ela teve batalha, quanto ela teve problema, quanto ela teve dificuldade. Mas vou falar só sobre essa questão, porque estamos falando de obediência, que produz também a questão dos filhos, né? Olha bem aqui. Você quer saber o que é uma pessoa que pensa? Uma pessoa pensa de você? Olha só, o irmão Brana está fazendo uma pergunta. Você quer saber como é que a pessoa pensa de você? O que ela pensa de você? Como é que você sabe?
Olha só o que ele vai dizer: observe como ela trata os seus filhos. Se aquela pessoa trata bem os teus filhos, que loucura você, né? Você pensa, olha só o que o irmão Branham está falando. Não sou eu que falo, irmão. Você tem que aprender. Olha só, observe. Você quer saber o que uma pessoa pensa sobre você? Observe como ela trata os seus filhos. O irmão Branham disse: se você me ama, olha só, se você me ama, você amará os meus filhos. Se você quer fazer alguma coisa boa para mim, faça para os meus filhos. Bem, tenho visto, olha, agora escute bem o que ele vai falar, irmão. Tenho visto agarrarem os meus filhos, sacudir-lhe até parecer com que suas cabeças saem fora. Quem acha que é esse tipo de gente que está fazendo isso? Me diz, dentro da igreja. Só chuta o nome de quem é o ofício. Não, mas olha só, provavelmente deve ser o diabo, né? O que é que você fala? Olha só, por isso, irmão, a gente tem que entender a história, né? Olha só. É assim, ó. Olha só o que ele vai dizer. Tenho visto agarrarem os meus filhos, sacudir até parecer como se as suas cabeças saíssem fora. E depois sair em meio ao povo simplesmente tão espiritual e piedoso quanto pode ser. Está pegando? Você está entendendo, irmão? Agora é só que ele vai continuar. Mas tenho visto também alguns tratamentos aos meus filhos maravilhosamente. E eu sei que isto é porque causa do meu respeito, por causa do seu respeito por mim. Respeitando o filho, está respeitando o irmão Branham. Ele está explicando isso. Esse é um segredo. Por isso que você deve entender esse segredo. Olha, eu aprecio isso mais do que você jamais saberá. Qual é o pai que a mãe que não vê que aquele trata bem, né? Que não vai ter um orgulho, né? Porque ele sabe que está tratando bem o seu filho por causa deles. Daí ele vai dizer assim, a mensagem ao cego Bartimeu, ele vai dizer, somos ensinados como cristãos, seus discípulos, e honrar a ser amáveis, verdadeiros, e todo cristão faz isso, mostra a cortesia, você pode dizer tudo que você queira sobre isto, mas a maneira que você trata outros mostra o seu caráter, e mostra se você é um cristão ou não. Não tenha medo, a mensagem, sabe, qualquer um que serve ao Senhor Jesus é um cavaleiro cortês. Não tenha medo, este eu sou. De novo ele vai dizer, eu quero dizer algo aqui, seus seguidores sempre mostram cortesia para todo mundo em sua vida. Você vê que eles estão prontos para ajudar alguém, pronto para fazer alguma coisa, mas seus verdadeiros seguidores, e é o seu caráter, é a sua doutura do que dar a Deus a confiança em você. Portanto, ao procurar, daí ele vai falar sobre uma questão aqui de casamento, irmão, mas vou usar esse pedacinho só para não terminar isso. Quando você vai procurar um cônjuge, não somente procure um bom provedor, vocês moças, mas procure pelo caráter. Procure pessoas que você ame e está por perto, seja na riqueza ou seja na pobreza, na doença, na saúde, até que a morte vos separe. Lembre-se que se você encontra esse tipo de pessoa, você nunca separarão, pois vocês são companheiros eternos, como o irmão Branham coloca isso. Então ele vai dar uma informação, irmão, sobre essa questão, é porque ele está aplicando vários parte para a gente poder entender sobre filiação, questão de obediência. Para finalizar,
Senão a gente vai ter que ficar tudo até oração. É assim, ó. Preste bem atenção no que acontece. O irmão Brando não podia dizer, ele não ia usar uma expressão como pessoa. Ele usou um gado. Pode ver como ele se sintetizava com as pessoas. O que ele falava? Ele vai imprimir pensamento dizendo sobre tal coisa para a pessoa entender o natural, irmão. Irmão Brando, ele não gostava de ofender as pessoas, não gostava de magoar as pessoas, mas ele tinha que falar porque ele seria a manifestação da profecia por esse tempo. Ele é o profeta. Por isso que ele dizia assim, ó, se eles não falam, eu tenho que falar. Você entende isso? Será que é a mesma coisa um pastor também? Se eles não falam, eu tenho que falar. Essa é uma questão que é preciso produzir. Porque um dia a gente vai dizer, por que não falaram isso? Daí não pode, né? Esses são pontos importantes. Daí ele vai dizer na igreja, para a gente finalizar, eu não vou entrar nesse assunto, mas ele vai dizer assim, ó, na igreja de Esmirna, o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é vitória, não um dom. Pedro diz, é estranho, né? Deus querer que desenvolvemos um caráter semelhante à igreja que venha pelo sofrimento. É estranho, né? Deus quer que molde o seu caráter através do sofrimento. Né? Eu podia fazer uma pergunta para você. Vou fazer essa pergunta. Você quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Agora tem uma coisa que tu vai aprender. Quando você tem uma experiência de nascer de novo, tu nunca vai dizer assim, não vai chegar nesse ponto, porque você já aprendeu qual é o padrão. Senhor, me dê força para passar pela prova, porque eu quero te honrar. Isso é amadurecimento. Não fuja da prova, de maneira nenhuma. Me dê, Senhor, porque o Senhor disse que estaria comigo. Aí que está. Me dê força para passar a prova. E quando eu passar a prova, eu vou honrar o teu nome. Aí você entende, né? É isso que eu quero que você esteja amadurecimento para isso, né? Vou fazer uma oração e depois passamos a outra parte aqui, né? Bondoso Deus, eterno Pai Celestial, que a tua palavra possa penetrar, Senhor, abençoar os corações. Foi uma pequena leitura, mas que o Senhor possa aprofundar mais conhecimento na vida deles, Pai. E que eles possam ser obedientes. Esse é o meu primeiro padrão. Todos os filhos têm que ser obedientes. Que possamos ser obedientes a poder produzir as bênçãos da tua palavra em nossas vidas. Guarda os teus filhos, ouve, Pai, as orações, suas necessidades e supre as necessidades de suas vidas, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Graça escrever minha vida.